Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3. Vamos fazer a nossa leitura começando do versículo 1. Carta que escreveu o apóstolo João, sua primeira carta. João escreveu o Evangelho, que é uma biografia sobre os feitos de Jesus. Depois ele escreveu 3 cartas que levam o seu nome. Primeira carta de João, segunda e terceira de João. E por último, o livro do Apocalipse, que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é conhecido como o discípulo a quem o Senhor o amava. Ele foi apelidado por Jesus de Boanerges, o filho do trovão. Mas ele tinha um temperamento um quanto que melancólico. Era aquele tipo mais calado, né? Na sua primeira carta, no capítulo 3, ele disse: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. O versículo 6: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. Podeis sentar. Esta carta de João, ela foi inscrita para combater o gnosticismo. Os gnósticos diziam que a matéria é má, então você pode fazer o que bem entende com o seu corpo, porque bom é o espírito. E eles também negavam que Jesus não veio em carne, não veio em homem, porque se a matéria é má e Deus é bom, como que Deus iria habitar na matéria? Eles negavam que Cristo veio em carne. Outra primícia que eles também doutrinavam era que você pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque o seu corpo é mau. Então você pode satisfazer todos os desejos dele, porque no final, o que importa para Deus é a sua alma. Esta era a doutrina dos gnósticos. E a palavra agnósticos significa não saber, e gnóstico significa saber ou conhecer. E João, quando viu que esta doutrina começou a espalhar-se no seio da igreja, ele escreve
a sua primeira carta para refutar essas doutrinas errôneas. E ele vem apresentando nessa carta a Jesus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele disse que com os olhos viu e com as mãos tocou na palavra e testemunhou dele, dando a entender que aqueles que laboram em que Jesus não veio em carne comete um grande erro, negando a humanidade de Cristo. E Cristo foi homem, e Cristo é Deus. Agora, neste capítulo 3, na sua tradução, está dizendo quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele aqui vai falar do grande amor do Pai. Quão grande foi este amor? Só tem duas formas de nós mensurarmos o amor de Deus. Uma é pela salvação e outra é pela adoção. O amor de Deus, ele é imensurável. E o que podemos ter é um lapso dessa mensuração de amor, alto, profundo, estendido. Alguém perguntou certa feita para um menino na escola dominical se ele sabia dizer o quão grande era o amor de Deus. E ele disse: bom, se as águas do oceano fossem tinta e os céus fossem uma tela, então daria para escrever o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é imenso. Aliás, é nessa primeira carta que o próprio João disse: Deus é amor. Não é Deus tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas não é o amor que nós o conhecemos, porque existe o amor familiar, amor parentesco. É aquele amor que nós devotamos para pai, para mãe, para filhos, para parentes. São conhecido como o amor familiar. Existe também aquele amor eros, que é aquele amor da atração física, em que um homem sente para com uma mulher ou para com a sua mulher. É o amor eros. E existe um amor que é o amor perfeito, de perfeição, que é Deus, que é conhecido como o amor ágape. Este é o verdadeiro amor de Deus. Agora João vem falar sobre a grandeza deste amor. Vede com que grande amor nos concedeu o Pai. Como tentar mensurar o amor do Pai? A cruz. A cruz. Em Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre a grandiosidade deste amor. E uma das expressões paulina tremenda é: Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Deus deu uma prova cabal de que nos ama. Ele nos deu o seu Filho como sacrifício de substituição na cruz do Calvário. Se eu houvesse morrido na cruz do Calvário pelos meus pecados, não teria qualquer valor, porque o pecador morrendo pelo pecado, simplesmente ele está sendo julgado pelo seu pecado. Então um pecador não poderia morrer por si mesmo, porque não mudaria o seu destino. O pecador, ele precisa de que alguém sem pecado
morresse por ele, para que ele pudesse ser justificado. É por isso que ele, não tendo pecado, Jesus Cristo, morre por nós, se faz pecado em nosso lugar. Então a cruz é esta prova de amor. Então, quando você pensar no amor de Deus, olhe para a cruz, e você vai entender este amor. Agora, outra coisa interessante sobre a mensuração do amor de Deus, que está aqui incluso neste capítulo 3 que fizemos a leitura, é a adoção. A adoção. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Então há dois posicionamentos que você e eu precisamos entender. O posicionamento de criatura ou criação de Deus, que era o que éramos e o que somos também, porque por mais que somos filho, primeiro fomos criação ou criatura. Há uma diferença entre criação e criatura para filhos. A diferença está no fato de que todo ser humano é uma criação de Deus. Todo. Não importando a cor, o sexo, a raça, todos. Assim como os animais é uma criação de Deus, os homens também é uma criação de Deus. Assim como os peixes, as baleias é uma criação de Deus, os homens também são uma criação de Deus. Ainda que os homens têm uma criação especial, eles são criação de Deus. Agora, nem todo homem é filho de Deus. É aqui que a coisa começa a ficar estreita. Nem todo homem é filho de Deus. Todo homem é criação de Deus, mas nem todos são filhos. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E todos quanto o recebeu, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Deus tem um único filho, unigênito. E este filho unigênito é Jesus. Os demais filhos de Deus, eles se tornaram filhos por adoção. Quando você recebe Jesus como Salvador, você passa a integrar a família de Deus, porque através de Cristo você é adotado como filho, te dando a você todos os direitos de um filho por adoção e também todas as responsabilidades. A partir daquele momento, a sua vida passa a ser influenciada pela própria natureza divina. Algo divino acontece em você, e este algo divino é conhecido como o novo nascimento. Quando você nasce de novo, nasce do Espírito Santo, nasce da palavra, aí você passa a ser integrante da família de Deus com aspecto de natureza divina. O Espírito Santo vem morar na sua vida, vem estabelecer e dar a você as garantias de um filho adotivo de Deus. Outrora, apenas criatura, apenas criação. Se faz necessário o homem nascer de novo, foi o que Jesus disse a Nicodemos naquela noite em que fora Nicodemos entrevistar com ele. Então, a partir daquele momento, você recebe o seu certidão de nascimento como filho adotivo de Deus. Assim como os filhos adotivos, eles têm todos os direitos paternais, direito de levar sobre si
até mesmo o sobrenome do pai que o adota, direito de herança. Paulo fala isso no capítulo 8 de Romanos, dizendo que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o Espírito testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Agora somos, outrora não. Agora temos, outrora não. Então Jesus faz toda a diferença na minha e na sua vida como irmãos. Jesus é o nosso irmão maior. E Ele salvou-nos através de sua morte na cruz. E Deus o adotou a cada um de nós como seus filhos em Cristo Jesus. Aí João vem falar sobre esse grande amor de Deus. A mente finita do homem não pode entender o amor infinito de Deus. Chega um momento que a sua mente não consegue assimilar a grandiosidade deste amor. Ele é amor. Ele é amor. Nesta passagem, João fala do maravilhoso amor de Deus. E ele abre. Se você vai para João 3,16, ele disse: de tal maneira, há uma intensificação ali, quando ele usa o tal maneira, amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a intensidade, de tal maneira. Agora, aqui em João 3, versículo 1, ele não vai usar a intensividade, ele vai usar a grandiosidade. Ele disse: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. Aqui ele está usando qualidade e quantidade. Em outras palavras, ele está dizendo: um amor imenso fora otorgado a você e a mim, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Você notou que tem alguns filhos que, com o passar do tempo, eles descobrem que os pais tinham uma certa riqueza e os pais morreram e deixaram alguma herança, e esses filhos que andavam por aí solto, eles vão fazerem um teste conhecido como teste de DNA, para saber se eles são filhos legítimos para receber aquela herança. E muitas vezes o filho foi embora, foi ingrato, fez isso, fez aquilo, porém consegue provar que ele realmente era um filho legítimo, e a herança do pai agora é otorgada àquele filho. Já na questão de Deus, há também como provar que sou filho de Deus. Se eu nasci de novo, nasci de Deus, então há em mim certas marcas identificativas de que eu sou filho de Deus. Existe em mim, existe em você. Se houve realmente o novo nascimento em você, existe em você uma marca da natureza divina, impresso no seu espírito, que te identifica como filho de Deus. E o maligno não vos toca, porque ele sabe que você pertence a Deus. Então, quando ele usa o quão grande, ele está falando da dimensão.
do alcance. O amor de Deus faz uma revelação extraordinária. Qual é a revelação, pastor? Revela que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, logo Deus é nosso Pai. É por isso que Jesus ensinou os discípulos a orarem e abrir a oração dizendo: Pai nosso. Temos um Pai, e este Pai é Deus. Então o teu pai físico, a vida dele foi interrompida, a vida de muitos pais aqui foram interrompida. Agora o teu pai espiritual nunca morre. O teu pai físico, ele tem limitações. O teu pai espiritual é ilimitado. O teu pai físico cansa, mas o teu pai espiritual nunca cansa. O teu pai físico é limitado no poder, o teu pai espiritual tem todo o poder. O teu pai físico, quem sabe, por mais rico na terra que ele fosse, ainda é pobre. Mas o teu é dono do ouro, da prata, do metal, do cobre, das pedras preciosas, diamante, esmeralda, seja o que for, ele é o ser mais rico do universo. Então ele é o nosso Pai. Este amor revela que somos filhos de Deus. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por que o mundo tem certa contrariedade? Quando eu falo do mundo, eu falo do sistema mundano caído, da natureza do mundo caído, das outras pessoas. Tem muitas pessoas que, pelo fato dela não crer em Cristo e você crê, ela se tornou seu inimigo. Jesus falou isso na oração sumo sacerdotal dele, no capítulo 17 de João. Ele disse: o mundo vos odiará, no mundo tereis aflição. O mundo nos desconhece. No capítulo 16, Jesus dizendo aos discípulos, ele disse: chegará um momento em que, se alguém vos matar, vai pensar que está fazendo um serviço para Deus. Qual era a ameaça da igreja contra o Império Romano? O Império Romano, o exército mais bem armado e equipado da época. E quem eram os seguidores de Cristo? Homens, mulheres simples. Eles não faziam guerra contra o império, mas o império passou a odiá-los terminantemente, porque desconhecia, olhava para a igreja e via a igreja como uma ameaça. E nos dias em que estamos vivendo, não falta cabeção aparecer e dizer que a igreja é uma ameaça à sociedade. E quando a sociedade se sente ameaçada, o pensamento é eliminar a ameaça. E o que tem de gente com muita vontade de eliminar o que eles supõem ser a ameaça à igreja, são inúmeros. Autoridades de todos os níveis e escalões, mas pode entrar na fila. O dono da igreja é Jesus e o pai dos crentes é Deus. Vai fazer o quê? Bom, somos chamados de filho de Deus. Irmãos, na terra pode ser que as pessoas se chamam de apelido, disso, daquilo outro, mas nos céus, os anjos conhecem você como filho de Deus. Jesus conhece você como filho de Deus.
E assim como você não escolhe o irmão na família, na igreja também não. Somos chamados e conhecidos nos céus como filhos de Deus. Os anjos sabem quem é você. Jesus também sabe quem é você. E o Pai também sabe. E tem alguns anjos meio louquinhos, desavisados lá no céu, que diz para Deus: o senhor tem cada filho, hein? O senhor tem cada filho atrapalhado. Pois na família sim. Tem aquele filho certinho, mas tem aquele filho não tão certinho, mas é filho. E eu vou revelar uma coisa: o filho que dá mais trabalho é o mais amado pelo pai e a mãe. Eu não estou dizendo que Deus te ama por ser mais certinho do que eu. Não. Ele ama todos, mas a atenção dele é voltada com mais frequência para o que dá trabalho. O que dá trabalho. Por quê? Porque se não houver uma atenção redobrada, esse filho atrapalhadinho mete o pé na jaca, o pescoço na grilhotina e se acaba. Tem alguns anjos que Deus colocou, assignou para cuidar de alguns filhos dele na terra, que chega lá no céu cansado, um palmo de língua para fora. Não dá, Senhor, não dá para cuidar daquele sujeito, não. Não dá, ele se mete em tanta enrascada, ele vai em tanto lugar que eu não consigo nem entrar. Porque Deus tem uns filhos que querem aventurar e entrar em lugares que nem mesmo os anjos o acompanham. Não, aí não dá para entrar não, meu filho. Aí se você quiser, você vai sozinho. Mas é filho. O anjo pode até dizer: o senhor tem uns filhos atrapalhados. E daí? Ele escolheu a gente para ser filho. Nós escolhemos a ele para ser nosso pai. Nós recebemos a Cristo como Salvador e fomos adotados, aderidos à família, estamos na família. E filho não se joga fora. Não vai chegar nenhum dia na sua vida em que Deus vai falar: esse filho aqui eu não quero mais ele, está para fora. Vai para fora de casa, vai dormir na rua, vai dormir na casa do cachorrinho. Não. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém os arrebata da minha mão. É filho. Por mais que causa todo tipo de problemas, dificuldades, lutas, é filho. O anjo pode reclamar, o outro pode dizer que você dá muito trabalho, mas o pai disse: é meu filho. Lembra do filho pródigo? O pai correu em direção a ele, o abraçou. O menino estava sujo, mal cheiroso, despenteado, descalço, unha partida, fedendo a porco. Mas o pai não viu nada disso, porque o pai não olha para a aparência física do filho. O pai olha pelo amor que ele devota para o filho. Ele chega e abraça o filho. Somos chamados de filhos, e ninguém vai mudar. O único que pode rasgar essa certidão é você. Você não querer ser filho. Eu não quero. Paciência. Paciência. Mas enquanto você quiser, Ele sempre te quis ser o teu pai. Sempre, Ele não mudou. Somos filhos de Deus. Somos chamados de filho e somos filhos de Deus. Quando você vê o céu bem estrelado,
e você olha para aquelas estrelas lá longe, e se tiver alguém perto, você diz: sabe quem fez aquela estrela? A pessoa vai dizer: é Deus. Aí você vai dizer: sabe quem é Deus? A pessoa vai dizer: é um ser imenso. Aí você vai dizer: ele é meu pai. Quem fez o planeta em que estamos aqui é o nosso pai. Quem fez os demais planetas que aí estão no universo foi ele. As estrelas, que muitas delas já não existem mais, só chega até nós a luz delas, foram o nosso pai quem fez. Todos os mares que há, foram ele. Todos os peixes, ele também. Ele fez. E ele é o teu pai. Ele disse: eu sou o dono do ouro e da prata. É o teu pai. Você é filho do ser mais rico que há em todo o universo. A riqueza do teu pai é inesgotável. Aí você diz: mas pastor, não dá para ele passar a herança para mim? Não, calma lá. Vamos por parte. Você vai receber a sua herança. Mas na herança na terra, quem morre são os pais para que os filhos recebam. A de Deus é diferente. Quem morre é o filho. Quantos querem a herança? É só morrer hoje. Você é filho do pai mais rico que há em todo o universo. Mas na terra quem morre é o pai primeiro. E como o teu pai não morre, quem tem que morrer é o filho, é você. Para receber esta herança, você precisa sair deste mundo e entrar no mundo do teu pai. Não tenha pressa. Eu sei que agora você perdeu toda a pressa de ficar rico, toda a pressa de receber a herança. Não, eu espero, eu sou paciente. Um dia você vai receber. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se padecemos com Ele também reinaremos, disse Paulo em Romanos 8. Aleluia. Terceiro, o amor de Deus revela que somos filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus, somos filhos de Deus e somos semelhantes a Cristo. Qual é a semelhança entre nós e Cristo? Filial. Esta é a semelhança. A diferença da filiação nossa e a filiação de Jesus é que Jesus é o filho gerado e nós somos os filhos adotados. Essa é a única diferença. Como Deus não divide o seu amor, vou fazer uma pergunta e eu quero que você preste atenção nessa pergunta. Como Deus não divide o seu amor, a pergunta é: a quem Deus ama mais? A Jesus ou a você? O que você acha? Essa é fácil. Quem você acredita que Deus ama mais? A Jesus ou a você? Vamos supor que você tem uma família com 10 filhos. E esses 10 filhos faziam parte de um problema muito sério. E os 10 foram presos. E dentre os 10 filhos, alguém te disse: olha, para deixar livre 9 filhos seus, um deles tem que morrer pelos 9. Eu tenho certeza que você não vai escolher o melhor filho. Você vai escolher aquele bom.
o Aparecido está aí, vou escolher ele. Você morre pelos demais. Já com Deus é diferente. Não é que Deus amava menos Jesus, é porque Deus não tinha uma outra forma de expressar o seu amor para com você, que Ele pegou o filho que Ele mais ama para morrer por você, para demonstrar a você o quanto Ele te ama. Porque se fosse para pegar qualquer outro, Ele poderia ter pego um anjo. Quem sabe Miguel poderia preencher os requisitos? Gabriel? Você já imaginou você falando: olha, Gabriel morreu por mim, olha, Miguel morreu por mim, ou um outro arcanjo, sei lá. Mas Deus quis mostrar o quanto Ele te ama, que Ele pegou o filho que Ele mais ama para morrer por você e dizer o tamanho do amor que Ele tem para contigo. Ele te ama. Este é um amor grande. E nos tornamos semelhantes a Cristo em quê? Agora somos filhos de Deus. Jesus recebe de Deus toda a herança e agora nós somos co-herdeiro com Jesus. Somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão maior. E em nós habita algo divino que aconteceu no novo nascimento. Está dentro de nós, está em nossas vidas. No amor de Deus, nós encontramos esperança. Olha o versículo 3 ao 5, que diz assim: e qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. O amor de Deus nos enche de esperança. Primeiro, esperança de ser puros. O versículo é muito claro, o versículo de número 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo. Se você tem a esperança do amor de Deus, de ser chamado filho de Deus, você vai lutar para viver a melhor pureza da sua própria vida. O meu Deus é puro, o meu Deus é santo, o meu Deus é único, então eu vou viver purificando a minha vida, eliminando de mim tudo aquilo que impede a minha convivência com Ele. E o versículo de número 5, de ser perdoado. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo 3. E vós sabeis que Ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Irmãos, Ele carregou os nossos pecados. E eu vou fazer uma revelação para você nesta noite, para que você possa entender por sempre. Os seus pecados passados, todos eles foram perdoados. Todos. Até aquela galinha que você roubou aquele dia, foi perdoado. A melancia, todos eles foram perdoados. Os teus pecados presentes também já foram perdoados. E os teus pecados futuros também já foram perdoados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou viver para não pecar. E quando eu peco, o que eu tenho que fazer? Confessar e abandonar. Os meus pecados não serão perdoados se da minha parte não houver uma confissão ou se houver uma permanência de vida no pecado. Mas Deus, em Cristo Jesus, já perdoou os teus pecados do ponto futuro. Eles estão perdoados.
Pastor, mas e se eu pecar? Você vai confessar. Jesus não precisará morrer novamente na cruz, não. O sangue dele tem o poder, passado, presente e futuro. Mas e se eu viver continuamente no pecado? Se eu viver continuamente no pecado, não é que Deus não teve o poder de te perdoar, é simplesmente porque você teve a opção de pecar. E ele disse mais, João, olha o que ele disse, no versículo de número 5, o versículo 6: qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Qualquer que permanece nele não peca. Aqui há uma diferença que você precisa entender. Primeiro, e como não peca se somos pecadores? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Não, somos pecadores porque nascemos em pecado, vivemos em pecado, foi perdoado o nosso pecado, e há uma grande possibilidade de cairmos em pecado. Mas vivemos para não pecar, é o nosso desafio. Viver cada dia para não pecar. Viver cada dia. Você não levanta de manhã já pensando, vamos ver o que eu vou pecar hoje. Hoje eu vou pecar. Levantei com vontade de pecar, vou roubar, vou matar, vou fazer. Você não levanta assim. Você é crente, você é filho de Deus. Como é que você levanta de manhã? Já dizendo, graças te dou, ó Deus, mais um dia. Quando você não conhecia a Deus, você se lembra? Passava a noite maquinando o que ia fazer, de manhã já ia colocar em prática. Quem tinha armazém, já passava a noite pensando, bom, amanhã eu preciso mudar o litro da farinha. Em vez de eu usar 1 litro, eu vou usar 900 ml. E já levantava fazendo isso, porque ele já tinha a vida na prática do pecado. É mais ou menos como 2 árvores de laranja. Vocês conhecem aquela laranja? Vamos para mamão. Mamãozeiro macho. O mamãozeiro macho não produz mamão. E existe a outra árvore de mamão que produz mamão. Não são os dois conhecidos como pé de mamão? São. Mas um produz mamão, o outro não produz. Como é essa questão de viver para não pecar? Você é como um mamãozeiro que não produz mamão. O fruto do mamão é o pecado. Então você vive para não produzir. Tem o nome de mamão, mas não produz mamão. O outro é mamãozeiro e produz mamão. Então você vive para não pecar. Hoje, amanhã. E se acontecer, pastor, de eu pecar? Eu disse para você que a nossa jornada tem uma grande possibilidade de cometermos pecado. Mas e se eu pecar, pastor? Levanta, sacode a poeira, confessa o pecado e continua. Deus não te desfilia quando você peca. Você pecou, então hoje você não é mais. Você imaginou se fosse assim? Se fosse assim, quando eu estou sem pecado, sou filho de Deus. Quando cometo um pecado, não sou filho de Deus. Hoje, quantas vezes você foi lá e voltou? De manhã acordei filho de Deus, sem pecado. 9 horas brigou com a mulher, não filho de Deus com pecado. Pediu perdão, filho de Deus sem pecado. Roubou algum dinheiro, não filho de Deus com pecado. Você já imaginou um negócio desse? Você não perde a filiação quando peca. Você perde a filiação quando permanece. E ainda que você permaneça no pecado, o Espírito Santo dioturnamente continua trabalhando na sua consciência, porque Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não te deixa sossegado. Não te deixa. Essas pessoas que abandonam o caminho de Deus, quando você encontra com ele, diz, como é que eu faço para escapar?
Eu não posso parar para pensar que vem os hinos, vem isso, vem aquilo outro no meu coração. O Espírito Santo passa a te perseguir. A sua consciência começa a ladrar. É a oportunidade que Deus está dando a você para reconduzir a sua vida para dentro do caminho. Glória a Deus. Terceiro, o amor nos permite permanecer em Cristo. Nós só permanecemos em Cristo porque Deus nos ama. Deus nos ama. Olha, eu vou dizer para você, você tem uma vontade doida de abandonar tudo. Quantos têm aquela vontade? Aí você lembra que é crente. O amor de Deus é como um muro que cerca a sua vida. Você até quer, mas o amor disse: não faça. Você até quer dar um passo fora, mas o amor de Deus está dizendo: estou aqui, permaneça em Cristo. Se lembra que na casa dos hebreus no Egito, o primogênito não morria porque havia sangue nas vergas da porta. Então à meia-noite o anjo da morte passou, e a casa que não tinha marca de sangue, o primogênito ali morreu. Então a proteção da vida do primogênito dependia do sangue na porta. E o muro de proteção para você não se perder é o amor de Deus pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo com o amor de Deus mantém você para o lado de dentro do muro. Lado de fora tem inimigos e tem todas as atrações que o mundo oferece. Lembra que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvará, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Irmãos, primeiro, para permanecer com Jesus eu preciso ter vontade de querer. Não é fácil permanecer com Jesus. Não é fácil. Quando eu digo aos senhores que ser crente é para pessoas decididas. A porta está aberta. Jesus não colocou você para o lado de dentro e fechou a porta. Não, Ele deixou a porta aberta. Você está por vontade própria. Quando eu digo eu quero ficar, então todas as benesses do reino caem sobre mim. Se eu quiser dizer não quero ficar, a porta está aberta. Nas casas de recuperação para viciado, alcoólatra, vícios de entorpecentes, ninguém é obrigado a ficar. Não, a pessoa, eu quero recuperar-me. Tá bom, então entra. Mas a porta está aberta. Deus jamais vai querer que você esteja para o lado de dentro à força, com contrariedade. Não, a porta está aberta. Deus quer que você e eu decidimos: eu quero ficar aqui dentro. É difícil, é desafiador, é renúncia, é cruz, é sofrimento, mas eu quero ficar. Já notou que muitas vezes você vai visitar, quando era menino, ia visitar a casa do vizinho, às 3 da tarde tinha bolo de fubá, bolo de milho, café com leite, aquela coisa toda, e você diz: lá em casa é só farinha seca. Aqui não. Aqui tem bolo, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ai, como eu gostaria de ter nascido nessa casa. Mas será que todos os dias eles faziam bolo lá? Todo dia eles faziam um curau, uma pamonha? Não, era porque estava de visita. Meu querido irmão, nunca compare a sua casa
com a casa do vizinho no dia que você foi visitar. Porque você foi de visita, a mulher fez o bolo, passou um café, um chocolate, aquela coisa toda. Mas se você voltar lá no outro dia de surpresa, não tem bolo, não tem nada. E a gente pensa, não, mas estar dentro da casa do pai é tão difícil. Esses meninos que saem da casa dos pais, não, eu não vejo a hora de inteirar os meus 18 anos para ser dono do meu nariz. Vai! Até os 18, até os 20, eles nunca pagaram uma conta de luz, nunca compraram 1 quilo de arroz, não sabe o que é lavar uma peça de roupa, só joga lá no cesto de roupa suja. Nunca fizeram nada. E aí ele sai de casa, bonitão, estou saindo, agora sou dono do meu nariz, maravilha. Aluga lá um kitnet. Primeiro mês não consegue pagar o aluguel. Segundo mês, você chega, é cueca suja, é meia suja, é um pandemônio aquele lugar, um fedor de chulé que não tem fim. E você diz, aqui deve morar alguém que abandonou a casa do pai. O fogão então é ketchup para um lado, gordura por... A panela está dessa grossura, o fundo dela de carvão, queimada. E você pergunta, tem alguma coisa para comer? O último miojo, sabor a picanha, eu comi ontem. Porque saiu da casa. Mas na casa do pai, com toda a dificuldade, por mais pobre que for o pai, por mais escassos que seja o seu recurso, mas sempre tem uma cama quentinha. É um ovo, poxa, mas é um ovo frito na banha do porco. Ah, é um arrozinho com feijão, mas aquele arrozinho temperado com alho, aquela comidinha quentinha, a mamãe que coloca o cobertor quentinho para te cobrir, e tem alguns que até abusam, porque, mãe, a senhora não trouxe ainda o copo de leite quente antes de eu dormir. Tem dificuldade? Tem. Tem escassez? Tem. É difícil ser crente? É. Mas aqui é a casa do pai. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que o rapaz lá entre os porcos deu um brado para a consciência dele, dizendo, o que eu faço aqui? Que sujeito mais doido que eu sou, que cabeçudo que eu sou. Na casa do meu pai, qualquer que trabalha lá pela diária come até a barriga explodir, e eu aqui passo fome. Vou para a casa do pai e vem embora. E quantos não estão voltando para a casa do pai? Aí quando volta, né? Já volta com 35 anos nas costas, traz 2 filhos acompanhados, e muitas vezes quer trazer a esposa também. Aí o pai disse, ô meu filho, você até dá para receber, mas a companhia... Então, meu irmão, fique dentro. A porta está aberta. Deus deixa a porta aberta para você ficar ou sair. Jesus disse, eu sou a porta, quem quiser entra e sai. Aleluia. O amor nos permite permanecer em Cristo, não viver no pecado, viver na justiça, não praticar o pecado, ter a natureza de Deus dentro de nós, e uma grande distinção, e aqui eu vou parar, versículo 10, olha o que ele disse: nisto os filhos de Deus são manifestos. A palavra manifesto é revelados, distinto. E os filhos do diabo, existem 2 tipos de filhos: os de Deus e o do outro. Quem não é filho de Deus já está na sacola, meu irmão. Jesus disse, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já foi. Ó, Zé Fininho, já foi, meu amigo.
Muitas pessoas estão equivocadas. Ai, quando eu morrer, então vai jogar o dado lá, entra, fica para lá de fora. Ou então vai ter um trevo de 4 folhas lá, para o inferno, para o céu, para o inferno, para o céu. Opa, foi para o céu. Ou vão jogar um dado, ou vão tirar uma sorte. Não, meu amigo, a nossa eternidade é decidida hoje, aqui e agora. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, quer ler o versículo? João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, ó, já foi. Ah, mas não vai haver um purgatório? O purgatório é um cachorro cheio de purga. Mas não vai haver um lugar aí para mim vomitar o leite que eu mamei da minha mãe? Esquece. Você só está vivo porque você mamou o leite da sua mãe. Não tem um lugar intermediário. Ah, eu vou passar por lá, e lá eu vou purgar os meus pecados. Uma chaminha assim de vela vai me queimar, mas é melhor do que isso do inferno. Não, meu querido. Se a pessoa morreu sem Jesus, e eu não digo isso com alegria, mas já foi. Nós, os homens aqui, fazemos aquele esforço. Morreu, mas era bom, era um bom ladrão. Ele só usava um tiro, ele não precisava dar 2 para matar. Sujeito bom, sujeito bacana. Não roubava pobre, só roubava rico. Acabou, meu irmão, morreu. E alguns dizem, morreu, acabou. Acabou essa vida aqui. Começa do outro lugar. Segundo tempo, e o tempo lá não termina. Há uma diferença, uma distinção neste mundo. Os judeus disseram para Jesus: não somos nascidos de prostituição, não somos bastardos, não somos filhos sem pai. Temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, vocês fariam as obras de Deus. Mas vós tendes por pai o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. E quando fala do que ele é próprio. Mente. Então, assim como tem os filhos de Deus, tem também os filhos do diabo. Para ser filho do diabo, o que eu tenho que fazer, pastor? Nada. Éramos. Lembra? Efésios capítulo 2, ele nos resgatou. Aonde estavam mortos no pecado e nos delitos, e era por natureza filhos da ira. Quem mandava na gente eram as trevas, não havia luz em nós. Éramos como ovelhas que se descarregavam, cada um pelo seu próprio caminho. Porém, o que aconteceu? Um momento de entendimento. A gente recebeu a Cristo. Éramos filhos do diabo, filhos do pecado, filhos da ira. E Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Hoje somos filhos de Deus. E Paulo escrevendo disse, Romanos 8:1: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual família você está? Qual das duas? Na de Deus ou na do outro? Que Deus nos ajude a entender a grandiosidade do seu amor. Foi um alto no nosso caminho. Ficamos em pé. Aleluia. Você é filho de Deus. Pastor, eu não sou filho de Deus. Você pode ser filho de Deus ainda esta noite. Como, pastor? Cristo Jesus. É recebê-lo como Salvador e viver para Ele todos os dias da sua vida. Senhor, nesta noite,
te agradecemos pela filiação, por haver nos adotado na família. Faça-nos entender e vivermos na qualidade de filho teu. Agora queremos entregar a ti a nossa oferta. Pedimos que receba, porque estaremos fazendo com alegria para a glória do teu nome. Por Cristo Jesus. Amém.